e ela não abriu. Mas ainda bem que eu estudei bastante, e tem bastante coisa na cabeça, e se falhar alguma coisa, o Espírito Santo vai nos guiar. Aí tentei conectar no celular também, não abriu. Não fez a sincronização dos dados. Mas amém. Quem esteve aqui, acredito que tem uns 2 domingos, o pastor Giovanni trabalhou no domingo de manhã sobre temperamentos transformados. E se você não esteve, convido você a procurar também na internet, no Instagram da igreja, porque o pastor falou sobre 2 personagens da Bíblia, Pedro, que é o sanguíneo, e Paulo, o colérico. E uma das vezes que eu ministrei sobre esse assunto, queria deixar bem claro que todos nós temos esses temperamentos dentro de nós. A diferença é que algumas pessoas sobressaem, um sobressai outro, mas o que nós não podemos fazer é ficar presos a esses temperamentos e pensar, ter aquela síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vivi assim, e você sempre assim, vou morrer assim, e não muda nada na minha vida. Não é porque eu sou uma pessoa colérica, eu sou uma pessoa fleumática, uma pessoa melancólica, uma pessoa sanguínea, que está definido. Que pronto, acabou, é assim, eu nasci assim, pronto, e não tenho o que fazer. Só que isso é um grande engano. Porque quando eu estou na presença de Deus, eu sou transformado. Todos esses personagens da Bíblia que nós conhecemos, todos eles foram transformados quando eles estiveram na presença do Pai. Quando eles tiveram um encontro com Jesus. Todas as vezes que eles estiveram ali frente a frente. Talvez você possa pensar, talvez só mudou ali porque Jesus fez um milagre, curou aquela pessoa. Mas não foi apenas um milagre, foi toda a vida daquela pessoa. Quando a gente olha para esses personagens bíblicos, como Pedro, como Paulo, como Moisés e Abraão, que nós vamos falar um pouquinho hoje, se eles não estivessem na presença do Senhor, se eles não tivessem dado a permissão para que Deus operasse no coração deles, eles não teriam feito as coisas que eles fizeram. E aí você pode pensar, mas será que Deus ia deixar o plano ali parado porque alguém não quis que ele fosse mudado por Deus? Não, Deus continuaria o plano dele como ele continua até hoje. Eu não posso pensar que, se eu não for lá pregar na quarta-feira, não vai acontecer culto, daí eu quero ver como que vai acontecer. Mero engano meu, porque Deus vai colocar outra pessoa. E é assim que Deus trabalha desde o começo. Não é porque Adão e Eva pecou que ele parou, ele continuou, porque ele já tinha todo o plano pronto. E quando a gente olha para os nossos temperamentos e pensa, não vai acontecer nada, eu posso ficar aqui do jeito que for, que Deus não vai mudar. Não é dessa forma. Então hoje eu quero falar com vocês sobre esses 2 personagens, que é Moisés, que é conhecido como o melancólico, e Abraão, o fleumático. Quando a gente olha para a vida de Moisés, qual que é a primeira coisa que a gente lembra dele? Eu, pelo menos, quando eu olho para a vida de Moisés, é quando ele foi teimoso lá na sarça, porque Deus falando com ele, Moisés, eu quero que você vá para o Egito, e ele não. E ele começa a arrumar 1000 desculpas ali, porque não, eu não vou saber falar, eu não sei fazer isso, como é que aquele povo vai acreditar que eu sou um enviado do Senhor, o que eu vou fazer? Veja que tudo isso que Moisés fez, essa teimosia dele, essa fuga que ele estava tendo de Deus, faz parte desse temperamento melancólico dele, de ser uma pessoa pessimista. E ainda que ele olhava e falava assim, Deus, mas se eu for lá, aquele povo não vai nem me ouvir, aquele povo, o que eu vou fazer lá? Não vai dar certo, esse plano do Senhor não vai dar certo. E o melancólico tem esse pensamento, um pensamento de pessimismo, um pensamento negativo, de que tudo vai dar errado, de que a vida dele já não tem mais solução. E normalmente as pessoas melancólicas, elas começam também a desenvolver uma depressão. Só que a gente não pode colocar melancolia e depressão juntas, porque elas são separadas. Nem toda pessoa melancólica vem a desenvolver uma depressão, mas é um caminho. E quando eu estou na presença do Senhor, eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque não por estar na presença de Deus, mas tomar cuidado para que eu não desenvolva doenças na minha vida, estando na presença de Deus. Mas espera aí, não posso desenvolver uma doença? Não é que você não pode permitir que isso entre no seu coração.
Porque uma das coisas que a gente escuta geralmente quando alguém fala que está depressivo é o quê? Não vai na igreja. Você está orando? Você não está orando. Isso é falta de Deus. Isso aí é falta de vergonha na cara. Geralmente a gente escuta isso. Ou fala isso também. Não, depressão é frescura. Depressão é coisa que, isso aí é coisa para louco. Você não é louco. Por que você não vai arrumar alguma coisa para fazer? Mas não é dessa forma. Moisés, ele tinha todo um acompanhamento ali do Senhor ao lado dele. Mas mesmo assim ele ainda estava relutante. E na sarça ardente, ele arrumou 1000 desculpas para ele não ir. Então eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia agora, em Êxodo, capítulo 3. Nós vamos ler o versículo 7 ao 14. Êxodo, capítulo 3. É bem facinho de achar. Segundo livro da Bíblia. Êxodo, capítulo 3, versículo 7 até o 14. E a palavra diz assim: Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois agora eu o envio ao faraó para o tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, aqui no versículo 11, porém respondendo a Deus, disse: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Já começou aqui, quem sou eu? No 12, e Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia, quando você tirar o povo do Egito. Vocês prestarão culto a Deus neste monte. E Moisés pergunta: quando eu chegar diante dos israelitas e lhe disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome deles? Que lhe direis? E aí de novo ele começa a arrumar uma coisa: mas o que eu vou falar quando eu chegar lá? Aí no 14, disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. E disse também Deus a Moisés: diga aos israelitas: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, enviou-me a vocês. Esse é o meu nome para sempre, nome pelo qual serei lembrado de geração em geração. Nesse momento, o que a gente pode pensar? Ô bichinho teimoso. Mas é Deus que está falando com você. Aí alguém pode falar assim: mas Rafa, ele ficou 40 anos cuidando de ovelha lá no deserto. Por isso que ele não estava muito assim confiante. Não era por isso. Porque Moisés, além de ser melancólico, ter essas fraquezas dos temperamentos, além de ser pessimista, ele se tornou uma pessoa antissocial. Porque pensa só você ficar 40 anos no deserto, todo dia, ao invés de você conversar com pessoas, você só vê ovelha. Eu vou me tornar uma pessoa antissocial, eu não vou querer ver ninguém. Às vezes a gente lidando com as pessoas, a gente não quer depois ver alguém. A gente trabalha o dia inteiro com pessoas: não, hoje eu estou cansado, não quero conversar com ninguém. Aí se torna aquele antissocial. Mas é só por um momento. Agora imagina 40 anos. E aí Moisés desenvolve esse antissocial muito forte. Ele fala: não, eu não vou lá, o que eu vou fazer lá? Mas Deus, com toda a paciência, com todo o seu amor, com toda a sua graça e toda a sua sabedoria, faz com que Moisés vá até o Egito. Convence ele. Faz com que ele entenda que quem estava preparado para aquele feito era Moisés. Mas ali só acontece isso porque Moisés permitiu também. Porque se Deus continuasse falando e Moisés de novo: não, eu não vou, talvez a gente teria uma outra história como a de Jonas. Quando Deus pede para Jonas ir até Nínive, ele falou: não, o que eu vou fazer lá? Aí o que Deus faz? Então você vai ficar uns 3 dias dentro da barriga de um peixe bem grande, para você repensar sobre a sua vida. E ali o seu pessimismo vai ter que ir embora dentro daquela barriga daquele peixe. Jonas também era visto como melancólico.
Só que Moisés ainda era mais forte, porque ele também era irado. Aí você pode pensar assim, mas Rafael, essa parte do irado não é quando ele já tinha tirado o povo do Egito? Exatamente. Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 20. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Um pouquinho para frente ali, você abre em Números, capítulo 20. A partir do versículo 1. Diz assim: no primeiro mês, toda a comunidade de Israel chegou ao deserto de Zim e ficou em Cádiz. Ali Miriam morreu e foi sepultado. E não havia água para a comunidade, e o povo se juntou contra Moisés e contra Arão. Discutiram com Moisés e disseram: quem dera tivéssemos morrido quando os nossos irmãos caíram mortos perante o Senhor, porque vocês trouxeram a Assembleia do Senhor a este deserto, para que nós e os nossos rebanhos morrêssemos aqui? Por que vocês nos tiraram do Egito e nos trouxeram para este lugar terrível? Aqui não há cereal, nem figo, nem uva, nem romã, nem água para beber. Agora imagine uma pessoa melancólica, irada, e um grupo ali de mais ou menos uns 3 milhões de pessoas, falando. Justifica a ira dele? Talvez, mas não justifica os atos dele. Por isso que quando a gente fala sobre temperamento, não tem como a gente falar assim, não, Deus, arranca todos esses temperamentos de dentro de mim que eu quero ficar limpo. Não. Porque se Deus arrancar os temperamentos de dentro de nós, como é que Ele vai tratar a nossa vida? Porque eu e você ficamos irados. E não há problema em irar. O problema está em o que a gente faz com essa ira. Irai-vos, mas não pequeis. Jesus ficou irado? Sim. Quando ele entra na sinagoga e ele vê que o povo fez um comércio à casa do Pai, ele fica irado. Mas em nenhum momento da Bíblia fala que Jesus pecou, que Jesus ofendeu, que Jesus foi lá e deu dedo na cara, falou umas palavras que não devia, ou que ele fez algo que era inconveniente. Então a ira, ela está dentro de nós. Eu sempre digo para os meus alunos que nós nascemos com todos os nossos sentimentos bem alinhados, igual aquela frequência de rádio. Mas com o passar dos dias, a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai tendo as nossas experiências, os nossos traumas e os sentimentos, eles vão ficando bagunçados. Não há problema nisso. O problema é o que eu faço com a bagunça dos meus sentimentos. Não é porque eu estou nervoso que eu vou descontar na esposa, vou descontar no trabalho, vou descontar no amigo, vou descontar aqui na igreja. Não tem problema ficar irado. O problema é o que você faz com a ira. Não tem problema você ficar apaixonado. O problema é o que você faz com a paixão. Não há problema você sentir amor por uma pessoa, mas o problema está em você extrapolar esse amor pela pessoa. E aí você acabar tomando o lugar de Deus dentro do seu coração. Porque a gente sempre leva assim, não, só vamos falar dos sentimentos ruins, então a gente toma conta deles. Os sentimentos bons, alegria, felicidade, amor, a gente pode ter assim, estourando dentro da gente. Também não, nós temos que ter eles controlados. Porque tudo aquilo que rouba o lugar de Deus na minha vida, tudo aquilo que rouba a presença de Deus dentro do meu coração, que tira ele do primeiro lugar, se torna uma idolatria, se torna algo que vai corromper a minha comunhão com o Senhor. E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por muito tempo não era falado sobre essas questões de sentimentos, mas estavam aqui dentro, enraizados, e muita gente sofrendo, sem saber o que fazer, para onde ir, com quem conversar. Quando a gente começa a entender sobre essa questão, a gente começa a se alinhar com os céus, porque daí a gente consegue controlar. E também não tem como a gente ficar guardando, porque imagine que você é uma grande mangueira, aquelas de jardim, laranja, sabe? Bem bonita. Todo mundo aqui agora é uma mangueira, pense assim. E você, para poder passar água dentro de você, você tem que ser conectado a uma torneira. Só que você foi feito para aguentar uma pressão, e a torneira foi feita para aguentar outra pressão. Agora imagine que eu pego essa mangueira do jardim e começo a apertar o bico dela. O que acontece? Eu começo a afinar ali, e a água começa a ir com mais força, porque ela está diminuindo o espaço. Quando eu e você reprimimos os nossos sentimentos, a gente começa a apertar esse bico da mangueira. Só que daí quando a gente aperta inteiro ou dobra, o que acontece? Para de sair água. Só que lá no bico da torneira, ela explode.
porque ela não foi feita para aguentar a pressão da água que vem da caixa d'água, que vem da rua. Eu e você fomos feitos para passar esses sentimentos dentro de nós, não para reter eles dentro de nós. E quando a gente tenta reter eles, ele vai explodir em algum lugar. Aí é quando as pessoas começam a perder cabelo, as pessoas começam a ter úlcera, começam a desenvolver doenças, e aí fala assim, não sei de onde surgiu isso. Eu não sei por que minha pressão sobe tanto, eu não sei por que meu cabelo começou a cair, eu não sei por que apareceram manchas no meu corpo. Aí a gente começa a entender sobre as doenças psicossomáticas, que são as doenças que começam lá na alma, e a gente não trata e leva para o nosso corpo físico. Quando eu tinha 4 anos, eu comecei a desenvolver manchas no meu corpo. Aí minha mãe levou eu no médico. Sabe o que era? Com 4 anos eu estava sofrendo estresse. Aí você fala assim, mas uma criança de 4 anos? Mas olha só o que acontecia, o meu avô pegava meus brinquedos e falava assim, eu vou jogar no lixo, eu vou jogar todos os seus brinquedos no lixo. E aquilo fazia com que eu chorasse e ficasse nervoso. E ia desenvolvendo essas manchas no meu corpo. Aí o médico falou, olha, dona Severina, ou a senhora cuida dele, porque se uma mancha dessa sai no coração, não dá tempo de fazer nada. É morte súbita. Aí tem aquelas pessoas que caem o cabelo, que foi o meu caso também. Meus alunos falam assim, o professor está ficando calvo. Eu falei assim, isso aqui foi um estresse acumulado, porque por um bom tempo da minha vida, eu ficava reprimindo os meus sentimentos, eu ficava apertando o bico da mangueira. E isso afetou o meu cabelo, e caiu. Uma outra vez afetou meu estômago. Não chegou a gerar uma gastrite, uma úlcera na verdade, só gerou uma gastrite pequena, mas aí eu concentrei e foi para o estômago. Quando a gente entende que nós não podemos deixar esses sentimentos, esses temperamentos tomar conta da nossa vida, a gente começa a viver uma vida mais leve, uma vida plena, mas para isso a gente precisa buscar ao Senhor. Moisés, se ele tivesse continuado com essa ira dele, com o pessimismo dele, provavelmente muitas coisas ruins teriam acontecido na vida dele. Mas quando Moisés se permite ser mudado pelo Senhor, aí ele começa a se tornar uma pessoa não irada. Ele começa a se tornar uma pessoa perdoadora, porque ele era muito vingativo também. O fato dele ter matado aquele soldado lá no Egito, porque estava batendo, era uma forma de vingança. Porque mesmo ele tendo aprendido tudo sobre o Egito, e a palavra nos fala que ele, lá em Atos 7, diz que ele era educado em toda a sabedoria e ciência do Egito, sendo poderoso em palavras e obras. Então ele tinha muito conhecimento e ele era muito bom no falar. Mas ele não tinha deixado a herança dele morrer, que era ser um hebreu. Ele sabia de onde ele tinha vindo. E naquele momento ele fala assim, não é justo que o meu povo sofra, leve chicotada porque não levou uma pedra a mais, porque não levou um barro a mais. E naquele instinto da melancolia dele, a vingança foi mais forte, e ele matou aquele soldado. E aí vem um outro ponto, uma fraqueza do melancólico, que é o que? O medo. Medroso. Porque daí o que ele fez? Vixe, se me pegarem aí que eu estou lascado, agora eu estou morto. Aí ele, dá no pé e foge para o Egito. E lá ele fica 40 anos. Só que daí agora, Moisés, ele não era mais vingativo, ele era perdoador. Êxodo 32, 32. Se você puder abrir a sua Bíblia, projetar aí para nós também. Êxodo 32, versículo 32. Aqui ele colocou a sua vida em jogo, intercedendo para que Deus perdoasse o seu povo. Olha só o que ele diz no versículo 32. Mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Agora aqui ele estava transformado. A melancolia dele ainda estava lá, mas ele não estava usando a fraqueza dele. Ele estava usando os pontos fortes, que é ser uma pessoa que perdoa. O melancólico ele perdoa também, mas ele tem que trabalhar esse perdão. Agora ele era flexível, ele era corajoso. Quando a gente lê em Êxodo 7, ele enfrentou o faraó quantas vezes? 10 vezes. Agora ele era corajoso, ele não deixou que o medo tomasse conta dele. Ele falou, agora eu vou. Porque ele sabia quem estava com ele. Ele sabia que ele não estava sozinho em nenhuma das vezes.
Ao invés de ser um medroso, não, eu não vou, Deus, porque quem vai me ouvir? Agora ele ia, ele só falava assim: Deus, o que eu tenho que fazer lá agora? Qual que é o próximo passo? Porque ele sabia quem estava ao lado dele. E ele também se tornou uma pessoa sociável. Quando a gente lê em Êxodo 4, 29, eu só vou abrir aqui, ele aprendeu a trabalhar em equipe, dependendo dos outros dentro do ministério. Quando ele sobe a montanha para que Deus entregue as pedras dos 10 mandamentos, ele começa a entender que ficou um grupo ali na base da montanha e ele não ficou deixando assim: não, eu não vou subir porque eu tenho que cuidar. Agora ele se tornou sociável: olha, agora eu dependo de você e eu preciso da sua ajuda. Uma pessoa arrogante é a coisa mais terrível de você ter do lado. Não, eu não preciso de ajuda. Esse dia eu falei essa frase: eu não preciso de ajuda, e me arrependi, porque eu falei: poxa vida, como eu fui arrogante. Mas é que naquele momento eu não precisava de ajuda. E aí eu entendi o quão é ruim ficar perto de uma pessoa arrogante. E Moisés, por muitas vezes, ele foi arrogante. A gente vê isso. Moisés tem uma das biografias mais amplas e abertas que a gente possa ler para entender sobre os temperamentos. Então ele, de pessimista, vingativo, antissocial, medroso, deprimido e irado, se torna uma pessoa perdoadora, flexível, corajosa, prático. Ele se torna sociável e ele se torna decidido. Mas porque ele leu algum livro de autoajuda? Não. Porque ele ficou mais 40 anos num retiro espiritual no deserto para ver se aprendia alguma coisa? Não. Porque ele teve um encontro com o Pai. Ele teve um encontro com Deus. Um encontro que muda as nossas vidas. E quantas vezes a gente reluta nesse encontro? A gente pensa: não, quando eu estiver melhor, quando eu estiver mais arrumadinho, quando eu estiver com menos pecado na minha carga aqui, aí eu vou lá e converso com o Pai. A gente não precisa disso. Porque o Pai diz: venha como você está, porque quem vai limpar a sua vida é o sangue de Jesus Cristo. Eu posso tentar de todas as formas, eu posso fazer quaisquer curso que for, que existir na face da terra. Eu posso ler a Bíblia de ponta a ponta, mas se eu não me colocar na presença de Deus, nada acontece. Porque eu posso ler a Bíblia de ponta a ponta apenas por ler. Como muitas pessoas leem e sabem de ponta a ponta a Bíblia, sabem mais do que muitas vezes nós que estamos dentro da igreja, porque elas leem para poder contestar. Eu vou procurar um erro aqui e vou falar. E aí a pessoa sabe de ponta a ponta. Mas o que aquilo mudou no coração dela? Nada, porque ela não permitiu que aquela palavra fosse introduzida no coração dela, para que ela mudasse o temperamento dela. Amém? Ficou claro? E aí o último personagem, o segundo no caso hoje, que é Abraão, o fleumático. E aí quando eu estava estudando para saber mais sobre esses temperamentos, eu falei assim: eu acho que eu sou esse fleumático aqui, por causa das qualidades e das fraquezas. Quando a gente olha para Abraão, qual que é o nome que a gente conhece Abraão? Pai da fé, ou pai de multidões. Só que o que ele fez de errado? Primeiro momento, quando Deus chega para ele e fala assim: Abraão, eu quero que você saia aí e olha, porque eu quero que você saia do meio do seu povo, do meio da sua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Então, se ele tinha que sair do meio da parentela, ele não podia levar nenhum parente, só ele e a esposa. Mas daí, estudando aqui, eu fui entender uma parte da história, que quando Abraão sai do meio da parentela, ele não sai sozinho, ele leva o seu sobrinho. Mas não foi uma coisa assim, porque geralmente a gente pensa da seguinte forma: Deus falou num dia, durante a noite ele arrumou toda a mudança, no outro dia ele já saiu. A gente não pensa dessa forma? Porque a Bíblia nos relata muito breve algumas histórias. Então a gente pensa assim: Deus falou hoje, amanhã ele já saiu, no outro dia ele já está em outra cidade. E não. Esse tempo ali, até que ele pudesse se desvincular realmente de Ló, do seu sobrinho, foram 14 anos. Durante 14 anos ele ficou ali, no meio da sua parentela, e ainda levou o Ló junto. E o Ló trouxe bênção para ele? Só trouxe dor de cabeça, só trouxe problema. Porque quando a gente olha para a história de Abraão, ele leva seu sobrinho,
Aí ele é abençoado por Deus, seu sobrinho também é abençoado por Deus, os dois começam a crescer com os funcionários, a crescer em número de animais, de benfeitorias que eles tinham. Chega um ponto que os locais que eles paravam para acampar já não era mais suficiente para que eles pudessem dar de comida e água para todos os animais. Aí os empregados de um e do outro começavam a brigar. Foi aí então que Abraão, tendo uma atitude muito altruísta, disse para Ló: Ló, eu quero que você olhe para este lado, olha para esse, para frente, para trás, escolhe para onde você ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas não tem mais como a gente continuar juntos. Aí Ló faz o quê? Ló escolhe o lado errado, porque ele vai morar perto de Sodoma, que era conhecida como uma terra de imoralidade. Já começa a dar problema, porque daí Ló vai para lá, e o que a gente geralmente faz, não quero generalizar, mas o que normalmente a gente faz quando vê algo errado? Se for só eu, então eu vou pedir perdão a Deus, porque só eu estou em pecado. Mas quando a gente vê uma coisa errada, a gente não fica atraído para ir para perto daquilo? Porque aquilo que é proibido, dizem as músicas, é mais gostoso. Então, quando eu vejo algo de errado, ou eu vejo algo que vai me criar uma vantagem, vai me dar uma certa alegria, opa, eu vou lá. E Ló foi. Se você estiver firme com o Senhor, você vai olhar para aquilo e vai virar as costas. É isso que todo cristão tem que fazer. E não pense, irmãos, que eu estou fazendo isso todo dia, tá? Só foi a forma de falar. Tem que explicar. Mas a gente fica atraído por aquilo que é errado, porque dentro do nosso coração, a natureza do velho homem, ela tenta voltar todo dia. E todo dia a gente tem que ir lá e crucificar de novo e falar assim: morre aqui, porque você já foi morto quando Jesus Cristo morreu e ressuscitou naquela cruz. Quando Ló vai para perto de Sodoma, ele começa a criar problemas para Abraão. E Abraão, sendo uma pessoa fleumática, ele era medroso, ele era passivo, indeciso e desmotivado. O que acontece com Abraão nesses momentos? Por que ele era indeciso? O que Deus falou para ele? Sai do meio da sua parentela. Aí ele ficou pensando: minha parentela? Não, Ló, ele é meu parente, será que eu levo, será que eu não levo? Não, vou levar. Mas será que eu devia? Não sei se eu devo. É igual aquela musiquinha que tocava, né? Não sei se vou, se fico. Não sei se fico, se vou. Quem lembra dessa música? Ninguém lembra? Vocês não assistiam Silvio Santos dia de domingo, hein, gente? Vocês tinham que ter assistido mais. Tinha um programa que tocava essa musiquinha. E ele ficava naquela indecisão. Era um fleumático, ele pensando: será que eu vou levar ele? Será que eu vou deixar? Ah, eu estou com pena dele, ele vai ficar aqui. Eu gosto tanto do meu sobrinho, a gente conversa tanto. Ele me ajuda, eu ajudo ele. E nessa indecisão, ele leva Ló e gera um monte de confusão para ele. Quando que ele é desmotivado? Não, vou passar antes de chegar nesse ponto. Quando é que ele é medroso? Quando ele mentiu dizendo que Sara era sua irmã. Quando ele está na presença ali de Abimeleque. Porque ele falou assim: se eu falar que ela é minha esposa, ele vai querer tomar ela para si. Então eu vou falar que é minha irmã e fica tudo bem. Medroso. E aí você pode pensar: mas espera lá, um homem que é chamado por Deus, um homem que foi falar: Deus, Abraão, você vai para uma terra que eu vou te mostrar, onde mana leite e mel, e lá é bênção, e lá tem tudo de bom e do melhor. Aí você pensa: mas como é que um homem desse tem medo? Porque nós somos seres humanos, e dentro de nós temos os temperamentos, e todos os dias nós precisamos estar na presença de Deus para vencer essas fraquezas dos nossos temperamentos. A gente não pode olhar para alguém que está aqui em cima, olhar para o pastor Hildo, pastor Giovanni, dos pastores que a gente conhece mundo afora, e falar assim: são perfeitos, são santos, não tem medo, não tem dificuldade, não passa por batalha. A vida deles deve ser assim, não é nem um mar de rosa, porque o mar de vez em quando balança, mas deve ser uma coisa assim, linda, florida, cheirosa, com passarinhos cantando, uma música suave. É assim, pastor Hildo? Cheirosa? Só é cheirosa quando a gente toma banho e passa perfume. Porque as nossas vidas, elas são conturbadas, assim como a vida de vocês que estão sentados.
A diferença das nossas vidas, da vida de vocês, com relação às pessoas que estão do lá fora, é que nós temos a Jesus Cristo. Mas não é porque nós temos a Jesus Cristo que nós temos que olhar para aquelas pessoas que estão lá fora e apontar o dedo. Eu lembro que o pastor falou aqui no final de semana, ele falou assim: nós somos o único exército que quando alguém está passando mal, a gente vai lá e termina de matar. Porque quando um grupo de motoqueiros se junta, eles se juntam para ajudar um ao outro. Se um taxista tem um problema, junta lá para ajudar. Se um caminhoneiro tem um problema, faz a greve, se junta, se ajuda. Agora, quando um crente está passando por um problema, vixe, nem vou olhar porque eu já tenho meus problemas, para que eu vou lá ajudar ele? Você viu o que o irmão falou? Nossa, você viu aquele estrelinha que está no YouTube pregando a palavra de Deus? Ao invés da gente se juntar, se fortalecer para vencer as artimanhas de Satanás, a gente cai nelas e faz pior ainda. Aí aquelas pessoas que olham para nós e falam assim: mas para ser crente desse jeito, que fala mal do amigo, que critica, que vive uma vida desregada por aí, não é isso que Deus quer das nossas vidas. Eu e você temos que entender que nós temos os nossos problemas, mas nós temos que estar na presença de Deus, para que esses problemas possam ser resolvidos. E que a gente possa continuar firme e forte até o nosso último dia, para alcançar a coroa da vitória que Ele tem guardado para todos aqueles que perseverarem até o fim. Mas eu tenho que buscar Deus a todo dia, não é uma vez na semana. Isso é uma coisa que eu sempre falo todas as vezes que eu estou aqui: não é buscar uma vez na semana, mas é todo dia, manhã, tarde, noite. Ah, mas eu não posso fazer de manhã. Não tem tempinho ali que você saia do seu ambiente de trabalho, que você vai no banheiro, fale com Deus, leia a Bíblia. A gente tem a facilidade de ter Bíblia no celular, coloca lá, a gente coloca vários aplicativos, coloca o aplicativo da palavra, que vai aparecer a mensagem, você nem precisa talvez abrir, já fica fácil para ler lá, para você ser alimentado. Porque quando a gente começa a se alimentar de coisas ruins, o que acontece? A gente começa a ficar apreensivo. Agora com a guerra que está tendo em Israel, com Hamas e Palestina e toda aquela confusão que está acontecendo, a gente é bombardeado de informação. Aí você vai conversar com alguém, a pessoa tem todas as informações necessárias. O foguete caiu em tal lugar, ele tem até o GPS pronto para falar: caiu naquele lugar exato, tal medida, matou tantas pessoas, e sabe de ponta a ponta toda a história. Por quê? Porque é alimentado por essas informações. Mas quantos de nós podemos falar assim: eu me alimento todos os dias da palavra de Deus? E como é que a gente sabe que nós estamos nos alimentando todos os dias da palavra de Deus? Porque não tem um dia sequer que a tristeza invada o meu coração e tome conta. Não tem um dia sequer que eu perca a confiança. Aí você vai se tornar aquela pessoa sorridente, que os outros vão olhar e falar assim: eu não suporto, porque tudo para ele está bem, tudo para ele está bom, ele está sempre feliz. Isso é falsidade. Não, isso é a presença de Deus na sua vida. As pessoas têm que olhar para nós e entender que nós somos felizes, porque nós temos a Jesus Cristo dentro do nosso coração, porque nós buscamos Ele todos os dias. Mas você precisa buscar, eu preciso buscar, eu preciso estar ali constantemente na presença do Pai, constantemente na presença de Jesus. Fiz algo de errado, olhei para onde eu não devia, tive uma intenção errada no coração, Deus me perdoe e arranca isso da minha vida. Eu não quero isso da minha vida, porque senão a gente vai caminhar para aquele lugar que não é agradável, que só de imaginar a gente já começa a ter umas coisas ruins no coração. E eu acho que pior do que imaginar isso é imaginar a voz de Deus falando assim: aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Você tem os seus temperamentos? Busque ao Senhor, busque a transformação do Senhor. Quando Abraão, então, ali, medroso, passivo, indeciso, desmotivado, ele tem esse encontro com o Pai. Mas aí você pensa assim: mas ele não teve encontro lá no primeiro dia? Não já foi mudado, alterado ali? Não, é um processo. Porque olha só, quando que ele foi passivo, ele não podia ter filhos. Sara já estava bem idosa, também não podia ter filhos. Aí ele fica o quê? Não sei, como é que eu faço agora? Aí a Sara fala assim: Abraão, é o seguinte, nem eu nem você podemos mais,
Então você se deita com a minha empregada, Agar, e tem um filho com ela. Esse vai ser o filho que Deus prometeu para você. Aí ele, verdade, tá bom, eu faço. Porque ele era passivo. E aí ele fez. E essa passividade dele gerou grandes problemas. Quando é que ele se torna decidido? Quando ele chega para Agar e fala assim: Agar, é o seguinte, pega as suas coisas, pega o nosso filho e vá para outro lugar, que já não dá mais para a gente viver juntos. Porque se ele continuasse passivo, provavelmente algo terrível teria acontecido com Isaac. Teria acontecido com Sara, ou com ele próprio. Naquele momento, o temperamento dele foi transformado. E de passivo, agora ele era ativo, ele era decidido. É isso que tem que ser feito. E eu e você temos que nos tornar pessoas decididas, não passivas. Porque as pessoas passivas, elas são levadas pela onda, elas são levadas pela correnteza. Elas gostam de cantar as músicas do Zeca Pagodinho, que não precisa nem cantar, porque senão fica na nossa cabeça, porque são músicas em chiclete. E eu sei que você já pensou e já esqueça dessa música também. Mas não seja como essa música, porque não é a vida que vai te levar, é Jesus Cristo. E você tem que ser decidido: eu não quero isso para a minha vida, isso não vai entrar na minha casa, isso não vai entrar no meu coração. Mas um filminho assim de vez em quando, não tem problema. Tem. Se aquele filme vai trazer maldição sobre a sua vida, não é um pouquinho. Porque um pouquinho de veneno faz diferença eu tomar um pouquinho ou muito? Não. Vai fazer mal do mesmo jeito. Então eu tenho que ser decidido. Se você é uma pessoa fleumática, torne-se uma pessoa decidida. Se coloque na presença de Deus, para que quando vier as pessoas para tentar te convencer, você fale assim: não, minha vida é assim. Aí sim você tem que ser igual ao Gabriel: eu vou ser assim até o final. Mas ser assim até o final como? Servindo ao Senhor Jesus. Aí você bota a síndrome de Gabriela mesmo. Você fala assim: eu não nasci assim, fui transformado, mas eu vou morrer assim, ao lado de Jesus. Aí sim. Quando Abraão toma então isso, ele é transformado. E uma das coisas também que ele faz é que ele se torna uma pessoa confiante. E esse aqui, eu quero que você abra comigo em Hebreus, capítulo 11. Está lá para o finalzinho da Bíblia. Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler a partir do versículo 17. O capítulo 11 de Hebreus fala sobre os exemplos de fé que nós temos na Bíblia. E lá no versículo 17, ele diz assim: pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque, a sua descendência será considerada. Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Agora ele estava confiante, porque se ele não fosse uma pessoa confiante, ele ia rodear e não ia levar Isaque para o monte. Mas quando Deus fala assim: Abraão, eu quero que você me devolva o teu filho. Ele só não conta para Sara, mas naquele momento o coração dele sabia que Deus poderia ressuscitar Isaque se fosse necessário. E aí, quando é que isso se torna mais evidente da confiança de Abraão? É quando ele deixa o seu servo lá na base da montanha e começa a subir, somente ele e Isaque. E aí tem tudo ali, tem a madeira, tem palha, tem a faca, tem tudo, só não tem o cordeiro para o sacrifício. E aí Isaque olha para ele e fala assim: pai, a gente tem tudo, mas cadê o sacrifício? Cadê o cordeiro para a gente sacrificar? E ali é uma das frases mais bonitas que eu acho em toda a Bíblia, é quando ele fala assim: Deus irá providenciar. Em outras palavras, ele fala assim: meu filho, descansa, porque tudo que nós necessitamos vai vir das mãos do Senhor. Fazendo das palavras dele a minha agora, assim, é dessa forma. Se você está num momento de tribulação, num momento de dificuldade, num momento em que você olha e fala assim: será?
lembre-se daquilo que Abraão falou para o filho dele: descansa, porque Deus vai providenciar o sacrifício, Deus vai providenciar o cordeiro. E eu sei que muitas vezes durante os nossos dias a gente passa por esses momentos de tribulação e fica naquele pensamento: será que é isso? Será que é por esse caminho? Será que é isso que eu tenho que fazer? Será que é isso que eu tenho que falar? Deus vai te dar a resposta. Ainda que você pense: não, mas eu tenho tudo preparado. Aquilo que você realmente precisa vai vir de Deus, vai vir da parte de Deus. Então, para finalizar, irmãos, essas duas partes que a gente fez, a primeira o pastor Giovanni fez, falando sobre Pedro e falando sobre Paulo, o colérico. Então hoje nós encerramos com Moisés, o melancólico, e Abraão, o fleumático. De tudo isso, eu quero que você guarde o seguinte: a sua vida ela pode ser transformada, a sua vida ela pode ser mudada, se você permitir que Deus venha e tenha um encontro com você. Não pense que você é assim e você vai morrer assim. Nesse momento, pegue toda a sua dureza na cabeça e tire ela e coloque na presença de Deus. Só tenha uma dureza na sua cabeça. Só seja confiante com uma coisa, que é Jesus Cristo, que vai te salvar. Que é Jesus Cristo, o seu Senhor e Salvador. E que Ele morreu na cruz para nos libertar e nos livrar de todo mal, de todo pecado. Isso sim, você tem que ter uma dureza na sua cabeça. Eu lembro que tinha um amigo nosso, quando ele dava aula para nós na igreja, dia de sexta-feira à noite, ele falava assim: imagina quando for aqueles dias que ele chegar com uma faquinha de serra, cega, e ficar assim no seu pescoço e falar assim: vai, nega Jesus, nega. Naquele momento, você tem que ter uma firmeza muito grande no seu coração e falar: eu não nego ao meu Jesus. Ainda que seja aquela faquinha mais cega, que vai doer, que só de imaginar você pensando que o negócio não vai, não negue a Jesus. Não negue. Essa é a única certeza que você tem que ter no teu coração, gravada, cravada, impressa. E não permitir que nada, nem ninguém tire isso da sua vida. Amém? Convido você a se colocar de pé, fechar seus olhos e falar a Deus nesse momento. Pedir perdão por algo que você fez com o seu temperamento, que foi prejudicial, que te afastou do Senhor. Pai, nós te louvamos, Pai, nessa noite. Nós te agradecemos, Senhor Deus, porque sabemos que temos esses temperamentos dentro de nós, mas nós também sabemos que temos o Senhor para nos transformar. Senhor Deus, se há no nosso meio, Pai, se há em nós ainda algo, Pai, que traz desconfiança, que traz passividade, que traz, Senhor Deus, indecisões, Senhor Deus, que traz medo, que ele seja, Senhor Deus, agora arrancado, Pai, que nós possamos nos tornar pessoas ativas, confiantes, decididas, pessoas sociáveis, pessoas que levam a Tua palavra sem medo de condenação. Senhor Deus, tudo aquilo que nos prejudica, tudo aquilo que nos afasta da Tua presença, tudo aquilo, Pai, que nos impede de viver uma vida plena ao Teu lado, que ele caia por terra agora em nome de Jesus, Pai, sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a vida daqueles que estão, Pai, acompanhando pela internet, que vão assistir depois, Pai, essa ministração, que as nossas vidas sejam transformadas, Pai, ao ponto, Deus, de que as pessoas olhem para nós e digam: eu quero esse Deus para a minha vida. Senhor Deus, que nós possamos, a partir de hoje, Pai, nos entregar constantemente ao Senhor, nos deleitando na Tua presença, e que ainda que apareçam, Senhor Deus, situações diversas que nos tragam problemas, nós estejamos firmes na rocha que é Jesus Cristo, que nós estejamos firmes e fortes, só aguardando a Tua volta para nos levar juntos, para que possamos Te adorar todo o tempo e dizer: santo, 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 santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor, que era, que é e que há de vir. Senhor Deus, nós Te louvamos, nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. Amém? O pastor tem algum recado? Não? Então todos podem ir para casa, debaixo da graça do Senhor. Domingo nós temos o culto às 9 horas da manhã e também às 7 horas da noite. Tenham todos uma boa noite. Muito obrigado.